Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo que nos acompanham através do Facebook. Esta missa também será celebrada pelo 7º dia de José Lopes dos Santos e pela alma de Giovanni Golfetti. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, santos que regaram a Igreja com o próprio sangue e combateram o bom combate de Cristo, congregando a família de Deus. Bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo. Celebremos também em comunhão com o Papa Francisco pelo dia a ele dedicado. Com alegria, cantemos. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo o marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Entre nós e o Pai Santo está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso ponto de união. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Rezaremos com Cristo perfeito louvor e seremos pro Pai a imagem de amor. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Céus e terra estarão na perfeita oblação do Jesus, que é unir um rebanho os remidos da cruz. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo o marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Entre nós e o Pai Santo está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso ponto de união. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que nos acompanham através do Facebook e por meio dele rezam, celebram conosco esta Eucaristia, que será presidida pelo Padre José Carlos Guabiraba de Oliveira, pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida da nossa Diocese, ao qual quero desejar neste momento boas-vindas, ele que de maneira tão gentil aceitou o nosso convite para presidir esta Santa Missa, terceiro dia do Tríduo, preparatório à grande festa do nosso padroeiro, São Pedro Apóstolo. Padre Guabiraba, seja bem-vindo entre nós, a nossa comunidade está feliz em tê-lo conosco mais uma vez nesta ocasião para a celebração da Eucaristia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agradeço a acolhida do Padre Jefferson e também de todos os demais que se encontram aqui
na igreja, na paróquia de São Pedro Apóstolo. Acolho-os também para a celebração da Eucaristia e me dirijo de modo todo especial àqueles que rezam conosco através do Facebook. Nós queremos unir os nossos corações como irmãos que somos em Cristo Jesus, para celebrar bem esta Santa Missa, neste domingo em que celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo no Brasil, antecipada em um dia. Amanhã é a solenidade dos Santos Apóstolos no calendário universal da Igreja. Mas como acontece no Brasil, para que haja maior participação dos fiéis, solenidade que cai durante a semana e não coincide com feriado, é transferida para o domingo mais próximo. Por isso estamos celebrando hoje, na igreja no Brasil, Pedro e Paulo. Mas no mundo inteiro nós os recordamos sempre, afinal de contas, nós que cremos no Evangelho, recebido deles, pelo testemunho deles e dos demais apóstolos, não podemos nunca esquecê-los, pois são as colunas da igreja, dois grandes exemplos para todos nós que queremos seguir de coração o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Para celebrarmos bem a nossa Eucaristia, vamos recorrer ao auxílio necessário, indispensável, da misericórdia de Deus, misericórdia sem a qual nada podemos. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos.
nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A perseverança na fé e o testemunho acerca de Jesus, o Filho de Deus, foram suficientes para vencer os desafios diante das perseguições. Ouçamos as leituras. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era o dia dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda,
chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho e saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus a todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-las. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Jefferson, demais irmãos e irmãs aqui presentes, em reduzidíssimo número, por causa das exigências que este tempo de pandemia nos impõe, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook da paróquia, irmãos queridos aos quais quero unir, como já o fiz desde o começo, ainda mais o meu coração, para celebrarmos juntos, num só espírito, numa só alma, este mistério central da nossa vida, que é o mistério da Eucaristia. E hoje nós o celebramos à luz da vida, do ministério, do martírio, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, venerados juntos em toda a terra,
E aqui, nesta comunidade de Gabriel Monteiro, contemplamos de um modo todo especial o apóstolo Pedro, padroeiro desta paróquia, celebrado, honrado, com esses 3 dias de celebração, e amanhã também, não é? Como padroeiro desta comunidade, honrado mais uma vez. E tudo isso por quê? Porque Pedro e Paulo são muito importantes para a igreja como um todo, mas também o devem ser para cada um de nós que deseja seguir o Cristo, conhecer mais intimamente o Cristo. Cada um de nós deve olhar para esses 2 apóstolos com especial afeto e atenção, para com eles aprendermos o verdadeiro seguimento de Cristo Jesus. Falemos inicialmente do apóstolo Pedro, e já lembremos logo de início, que hoje também se recorda o Papa. Por quê? O Papa é o continuador do ministério de Pedro. E o ministério de Pedro qual é? O de confirmar os irmãos na fé. Aquela fé que saiu do coração e da boca de Pedro, afirmando que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, é a fé de toda a igreja. E o Papa continua esse ministério de nos confirmar a todos na mesma fé em torno de Cristo Jesus. Sempre, neste dia dos santos apóstolos Pedro e Paulo, eu gosto de lembrar a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos para falar da importância de Pedro. Por que será que o rei Herodes mandou prender a ferros e mandou que fosse vigiado por 16 soldados? Eram 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada grupo. Um homem sem exército, sem dinheiro, sem poder político nenhum. Qual era o perigo que representava este homem? O perigo para o rei Herodes e para todas as forças contrárias ao reino de Deus, o perigo do Evangelho, da revolução mais importante de todas, a revolução do amor, da paz, da fraternidade, a revolução que foi plantada dentro de nós pelo próprio Cristo. Por isso, ele era tão bem guardado na prisão, mas por isso também a igreja toda orava continuamente por ele. Temos aqui essa imagem tão bonita. Pedro está preso a ferros, muito bem vigiado por 16 soldados, em 4 grupos, né, com 4 cada um. Mas lá fora, toda a igreja ora por Pedro. E as orações são ouvidas, Pedro é libertado da prisão, percebe claramente a ação de Deus e a sua vocação cada vez mais forte. Assim contemplamos Pedro, tão importante, já no livro dos Atos dos Apóstolos. E olhando um pouquinho para o comecinho do cristianismo, desde muito cedo, a figura de Pedro é muito importante, representada na arte cristã, mencionada por tantos escritores cristãos dos primeiros séculos. Pedro é desde cedo muito importante. Por isso, a igreja rezava por ele, a igreja tinha carinho por ele, por isso nós também hoje somos chamados a rezar pelo Papa Francisco e a ter para com ele o mesmo carinho, o mesmo afeto que Pedro recebeu dos seus companheiros nos primeiros tempos do Evangelho. Mas de onde vem essa importância toda? Como eu disse, Pedro não tinha exército, não tinha dinheiro, não tinha poder político. Essa importância toda veio, como nós ouvimos no Evangelho de Mateus, daquilo que saiu do seu coração
e da sua boca, da sua fidelidade à verdade sobre Cristo. Verdade que ele professa, verdade que depois ele tem que aprender aos poucos, seguindo seu mestre, caminhando atrás dele, ouvindo, prestando atenção ao seu Senhor. Verdade que ele aprende, verdade que ele professa, verdade que ele aperfeiçoa no seu coração, verdade que ele transmite para todos os seus irmãos e irmãs, os quais ele deve sempre confirmar em torno desta mesma verdade, desta mesma fé. Contemplamos a figura de Pedro como aquele que, tendo visto quem é o Senhor e se dispondo a aprender cada vez mais quem é esse Senhor, ele recebe as chaves. Que chaves são essas? As chaves de quem cuida de uma casa que não é sua, as chaves do mordomo, as chaves do primeiro responsável, as chaves daquele que abre e fecha a porta para que entrem e saiam com toda a liberdade as ovelhas que pertencem a Cristo e não a Ele. Santo Agostinho lembra que a pedra sobre a qual a igreja se edifica não é Pedro, não é a pessoa de Pedro. Se assim o fosse, a igreja talvez nem existisse mais. A pedra sobre a qual a igreja se edifica é a verdade que saiu do coração de Pedro. Portanto, a pedra sobre a qual a igreja está construída é o próprio Cristo. E Pedro se torna uma rocha importante, uma rocha de apoio e de acolhida, à medida em que se une à pedra angular, fundamental, que é Cristo Jesus. Ele merece a confiança do seu Senhor e por isso recebe as chaves, porque está unido a Ele que é a pedra angular. Contemplemos então a beleza da figura de Pedro. Alegremo-nos porque pertencemos a uma família, a uma comunidade que tem o próprio Cristo como pedra e tem Pedro que nos diz, olhem para a pedra fundamental, permaneçam firmes no Cristo que é o centro de tudo. Alegremo-nos porque nós pertencemos a uma comunidade, a uma família que tem o fundamento em Cristo Jesus e tem esta seta tão importante que é Pedro, que aponta constantemente para este centro, para este fundamento que deve nos sustentar nesta vida e também por toda a eternidade. O que dizer a respeito do apóstolo Paulo? Também, logo na igreja, associado ao apóstolo Pedro. Os dois bem diferentes. Quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, depois as cartas do apóstolo Paulo, percebemos que os dois eram muito diferentes. Houve momentos até de um certo conflito. Conflito não é problema, desde que nos conduza à verdade, àquilo que é essencial. O conflito não é um atrito à toa. O conflito, muitas vezes, ideias diferentes, jeitos diferentes, mas que nos amadurecem e nos conduzem ao mesmo centro, ao mesmo fundamento. Paulo, desde cedo, percebe a importância de olhar para além de Jerusalém, a importância de olhar para além do mundo de Israel, a importância de olhar para os pagãos, para os outros povos que Deus também associou ao seu Cristo. Pedro tem uma certa dificuldade no começo, como vemos nos Atos dos Apóstolos, mas depois ele também vai entendendo cada vez mais essa abertura que é dada não pela igreja, não por esse, não por aquele simplesmente, mas pelo próprio Deus, em seu Filho Jesus Cristo, por meio de quem ele chama todos os homens e mulheres da terra à salvação, à vida nova.
o apóstolo Paulo arrojado, dinâmico, ousado, o apóstolo Paulo que coloca toda a sua cultura de um judeu muito sábio, que também conhecia a cultura dos pagãos, a serviço do mesmo evangelho que Pedro acolheu e também procura servir. Esta é a beleza da nossa celebração de hoje. E como é que Paulo termina a sua vida? Amargurado? Fazendo acusações? Não. Paulo termina a sua vida, como nós ouvimos na segunda leitura, que é da segunda carta dele a Timóteo, cheio de gratidão. Depois de ter enfrentado dificuldades, incompreensões dentro e fora da comunidade cristã, depois de ter passado fome, frio, naufrágio, tantas situações, Paulo, já terminando seus dias, diz que valeu muito a pena tudo isso. O Senhor esteve a seu lado, a mensagem que ele recebeu não se perdeu, por isso ele agradece o Senhor que o ajudou. Agradece porque combateu o bom combate, conservou a fé, completou a corrida, sempre com o Senhor ao seu lado. Assim também caminhemos nós. Assim também peçamos a Deus a graça de terminar os nossos dias com profunda gratidão, dizendo que, não obstante todos os riscos, lutas, incompreensões e dificuldades, sempre vale a pena, quando o Senhor é o centro de tudo. E é exatamente esse Senhor, Jesus Cristo, que somos chamados a acolher na vida, no ministério, no testemunho destas duas colunas da igreja, colunas do Evangelho, Pedro e Paulo. Por diferentes caminhos, cada qual do seu jeito, serviram o mesmo Senhor e se sustentaram no mesmo fundamento que é Cristo, rocha, pedra fundamental da igreja. Alegremo-nos, queridos irmãos e irmãs, e celebremos os santos apóstolos Pedro e Paulo, não com arrogância, com prepotência, por pertencermos à igreja, mas com uma profunda gratidão. Somos igreja de Cristo, temos Pedro e Paulo como aqueles que nos apontam que vale sempre a pena acolher o fundamento central e permanecer nele firme para sempre. Deus nos ajude, o Senhor abençoe o Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor abençoe todos aqueles que fazem parte desta nossa família, que é a igreja, para nunca nos desviarmos da pedra central, para não deixarmos perder a mensagem que o Senhor nos confia e para que nós a anunciemos com toda firmeza, ousadia, mas sempre a humildade de quem se coloca nas mãos do seu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos agora, juntos, como igreja que somos, professar com alegria e firmeza a fé que herdamos dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos confiantes nossas preces comunitárias a Deus nosso Pai, dizendo:
Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, que zelastes por Pedro, confirmai na fé a vossa Igreja, para que não esmoreça no testemunho diante dos desafios de hoje, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confirmastes Pedro no primado da Igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros e os servidores das comunidades, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai convidando mulheres e homens de boa vontade para o serviço do vosso reino de paz e justiça, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, protegei e acompanhai os missionários e todos os vossos discípulos e discípulas que atuam em lugares de conflito, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que prometestes a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei no vosso reino nossos falecidos, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Neste momento, no silêncio do nosso coração, vamos dirigir a Deus um pedido todo especial, para que nós aprendamos a seguir o Senhor, a exemplo de Pedro e Paulo. A fé é um caminho, não uma ideia fechada. Pedro foi tantas vezes corrigido pelo Senhor. Aprendeu a amar o seu Senhor. Paulo precisou fazer uma passagem muito importante, do domínio da lei para o reino da graça, para a liberdade em Cristo. Que nós também, Senhor, aprendamos a seguir-vos de coração. Ajudai-nos em nossas fraquezas, arrogância, dureza de coração. Nós vos rogamos, Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor, nosso Deus, nossas preces que vos dirigimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem a opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo?
separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as alturas, nem os abismos, nem tampouco a perseguição, nem a angústia, a dor, a fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na nossa caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com São Pedro e São Paulo e os demais santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
preciso te dizer que é impossível esquecer. Não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. Cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Se calarem o som da minha voz, em silêncio estarei a orar. Se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver seus planos. Isso é parte de minha carreira de cristão. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos apenas recordar que amanhã, às 19h, transmitida pelo Facebook, celebraremos a Santa Missa solene em honra do nosso padroeiro São Pedro Apóstolo. Acompanhe com a sua família, celebre, não é, este momento importante para a fé e a cultura aqui da nossa paróquia e da nossa cidade de Gabriel Monteiro, que é a festa do padroeiro. Amanhã, então, a Santa Missa transmitida às 19h. E queremos ainda desejar às famílias de José Lopes dos Santos e Giovanni Golfetti, em cuja memória celebramos esta Eucaristia, nossos irmãos falecidos. Desejamos a nossa solidariedade, o nosso sentimento
cheios desta esperança na ressurreição e na vida eterna, que há de ser consolo neste momento de dor pelo qual vocês passam. Não é? Na certeza de que estes irmãos, na glória do céu, contemplam já a face de Deus nosso Senhor. Mais uma vez queremos agradecê-lo, Padre Guabiraba. O senhor sabe da estima, do carinho que a nossa comunidade tem pelo senhor, aqui em Gabriel Monteiro, Epiacatu também, não é? Tal como eu, o senhor também esteve aqui como seminarista, e é sempre uma lembrança muito querida, não é, no coração do povo aqui das nossas paróquias. Portanto, seja sempre muito bem-vindo, e que Deus, pela intercessão dos santos apóstolos Pedro e Paulo, possa acumular sua vida e seu ministério de muitas e de grandes bênçãos. Agradeço ao Padre Jefferson e à comunidade. Em 1995, eu passei por aqui como seminarista. Guardo grandes e boas lembranças e rezo sempre por esta comunidade. Para mim foi uma alegria muito grande vir aqui para esta Santa Missa hoje. E antes da bênção, vamos saudar a Mãe de Deus e nossa Mãe também, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edifica toda a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem vacilar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo e pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor,
Reza pela tua igreja, São Pedro protetor.